poder para salvar e poder para transformar. Cantemos. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Muito boa noite a todos, na bendita graça e paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estar de volta aqui e interagindo com você para juntos adorarmos a presença de Deus, exaltarmos o nome dEle e testemunharmos do que a palavra dEle tem
para nós nesta noite. Desejo convidá-los para um momento de oração diante de Deus. Vamos orar. Bendito Senhor Deus, nosso Pai, Deus de amor, Deus de imensa bondade, Deus de misericórdia, Deus de compaixão, nós lhe buscamos agora em oração, porque a nossa alma tem necessidade de comunhão com o Senhor. Ela tem sede de relacionar-se com o Senhor. E por isso também, Senhor, nós te buscamos. Mas também te buscamos para pedir ao Senhor a sua bênção para o culto desta noite. Para todos que estão nos acompanhando pelas mídias sociais, Senhor, derrama a graça, derrama a sua bênção, manifesta o teu Espírito, revela-te e a tua palavra a todos que com ela vamos ter contato. Ó Deus, como desejamos que tu nos fales nesta noite ao coração, porque desejamos viver da melhor maneira que seja possível embaixo da tua graça. Nos ajude, abençoa este que contigo fala, abençoa aqueles que estão ao alcance da nossa imagem, da nossa voz. Pedimos-te agora que tu sejas com a tua palavra que nós vamos ler e que ela traga a bênção para o nosso coração. Assim oramos, certos de que o Senhor nos abençoará, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, abram suas Bíblias na carta aos Gálatas. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas e que muito provavelmente, como dissemos na semana passada, se trata da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu no seu ministério apostólico. Na semana passada, fizemos uma introdução apresentando o apóstolo Paulo, o seu chamado, a sua vocação, apresentando ele como apóstolo da parte do Senhor Jesus Cristo e não da parte de homem algum. Porém, hoje nós vamos seguir nessa série que estamos começando, e essa série chama-se Vivendo Embaixo da Graça de Deus. Só que vamos tratar deste assunto por algumas semanas na perspectiva da carta aos Gálatas. Como é que Paulo ensina nesta carta e por que ele ensina sobre como viver embaixo da graça de Deus. Vamos ler capítulo 1, versos 3, 4 e 5. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versos 3, 4 e 5, dizem assim: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar do tempo presente, que é um tempo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Meus queridos,
Essa carta que o apóstolo Paulo escreve para as igrejas na região da Galácia, e eram várias cidades, e já existiam igrejas praticamente em todas as cidades ali daquela região, foi para tratar de alguns assuntos importantes para o progresso da igreja, para o ensino dos crentes daquelas igrejas, para mostrar a eles que a graça de Deus que os salvou, ela era suficiente para dar-lhes maturidade cristã, para lhe dar-lhes maturidade espiritual, para realizá-los plenamente na comunhão com Deus e com seu Filho Senhor Jesus Cristo, enfim, para que eles tivessem vida cristã e vida em abundância. Por que é importante refletirmos e estudarmos sobre viver embaixo da graça de Deus na perspectiva da igreja, das igrejas ali da Galácia? Nós vamos pensar em algumas razões por que o apóstolo Paulo desejava fazer os crentes da igreja, das igrejas da região da Galácia, não apenas entenderem, mas saberem como viver embaixo da graça de Deus. Nós vamos então levantar algumas razões para que vivamos embaixo da graça de Deus, como o apóstolo Paulo estava dizendo aos crentes da Galácia, que era desta maneira que eles precisavam seguir vivendo em Cristo. Primeira razão para vivermos embaixo da graça de Deus, ele diz isso às igrejas ali, é porque eles, os crentes daquelas igrejas, como nós também, fomos criados para louvor da glória de Deus. Nós não nascemos de novo em Cristo para nós mesmos. Na carta aos Efésios, capítulo 1, há 3 versículos no mesmo capítulo 1 que nos dizem, como já tinha sido dito na carta aos Coríntios, que nós temos que viver, que ser, e tudo o que fizermos há que ser para a glória de Deus. Efésios capítulo 4, versos 5 e 6 dizem assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, que Ele nos deu gratuitamente no amado.
No versículo 12, de novo, a fim de que nós, os que primeiro esperávamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. E o versículo 14 complementa dizendo que esta é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Nós então fomos criados para louvor da glória de Deus. Vamos entender isso um pouco mais. Primeira coisa sobre isso é que fomos criados para louvor da glória de Deus, porque nós fomos criados à imagem conforme a semelhança de Deus. Deus foi cuidadoso em pôr dentro de nós e em nós aquilo que Ele é, aquilo que Ele, Deus, possui. Então, se fomos criados à imagem conforme a semelhança de Deus, devemos viver para louvor da glória dEle. Mas em segundo lugar, devemos viver para louvor da glória de Deus, porque Deus nos criou por Ele e para Ele, glória, pois, a Ele eternamente. Isso está aqui no texto da carta que lemos, mas também está lá em Romanos, capítulo 11, versos de 33 até o verso 36. Deus nos criou por Ele, para Ele, glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Em terceiro lugar, Deus nos criou, diz o texto de Gálatas, para os propósitos de Deus. Todos os propósitos. Isto é maravilhoso, porque não foi aos anjos que Deus deu propósitos, mas a nós, seres humanos. Por isso que ao nascermos de novo, em Cristo, com Cristo, por Cristo e para Cristo, devemos trabalhar na pesquisa bíblica para descobrirmos nela quais são os propósitos que Deus tem para a nossa vida e para o nosso viver, porque fomos criados para cumprirmos na terra, em Cristo, os propósitos de Deus. Mas em quarto lugar, fomos criados para louvor da glória de Deus quando aceitamos viver os propósitos de Deus de uma maneira incrível. Nos realizamos como filhos de Deus e como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Quando compreendemos que devemos aceitar os propósitos de Deus para a nossa vida, e começamos a consumar esses propósitos na terra, isso vem revelar que nós somos filhos de Deus
crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a primeira razão na carta aos Gálatas, no texto lido, para vivermos embaixo da graça de Deus, é porque nós fomos criados para a louvor da glória de Deus. Mas em segundo lugar, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, diz o texto de Gálatas, entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados. Aqueles mesmos pecados que nos separam de Deus. Aqueles mesmos pecados que nos tornaram inimigos de Deus. Aqueles mesmos pecados que nos fizeram rejeitar a vontade e os propósitos de Deus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de que, perdoando-nos os nossos pecados, nós pudéssemos reatar a nossa relação com a pessoa de Deus. E sobre isto, quero acrescentar 5 coisas. A primeira delas é que quando pensamos como era o perdão dos pecados lá no Antigo Testamento, Deus decidiu que aceitaria que os judeus sacrificassem um animal no lugar deles. Foi uma determinação de Deus. Ou seja, cometiam pecados, havia uma cerimônia especial em que eles traziam um cordeiro. Esse cordeiro era apresentado aos sacerdotes, que impunham as mãos sobre o cordeiro, como que transferindo o pecado dos homens para o animal. E esse animal era sacrificado. Assim que se procedia lá no Antigo Testamento. Acompanhe o pensar nesse momento. A segunda coisa é que esse sacrifício do animal, na verdade, um animal era sacrificado e o outro animal, chamado emissário, ele era levado para distante do povo, lá no deserto, e lá ele era solto para ninguém nunca mais vê-lo, simbolizando que os pecados foram embora. Então esse sacrifício, o consequente perdão dos pecados dos judeus, tinha prazo de validade. O sacrifício era válido por 1 ano. Tem uma terceira coisa sobre isto. Não por culpa de Deus, mas do próprio povo judeu, esse procedimento de uso dos animais tornaram-se inválidos e insuficientes para tratar o assunto dos pecados de maneira eficaz.
ineficaz e ineficiente. Isso era uma tragédia. Por isso que, em quarto lugar, quando pensamos sobre por que o Senhor Jesus Cristo entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, no tempo de Deus, foi feita uma substituição dos cordeiros pelo Cordeiro de Deus. Essa afirmação foi feita por João Batista, e o evangelista João, o não Batista, registrou no capítulo 1 do evangelho dele, no versículo 29, quando Jesus estava passando assim próximo de João Batista, João Batista chama a atenção do povo, aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, no tempo dele, decidiu substituir 2 animais pelo próprio Filho dele no sacrifício. Não mais os animais, não mais perdão válido por 1 ano, mas agora, no lugar dos animais, o próprio Filho de Deus e perdão eterno. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diz mais, isso está em 1 João capítulo 1, versículo 9. E diz mais na mesma carta de 1 João, versículo 7. Que se nós andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Portanto, não, em quinto lugar, não mais um animal ou 2 animais, mas agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, que sacrificando-se, abriu acesso nosso ao Pai, um acesso eterno, porque o perdão é eterno, a limpeza dos nossos pecados é eterna, de uma vez para sempre. Por isso, que devemos viver embaixo da graça de Deus. Não somente porque nós fomos criados para louvor da glória de Deus. Não somente porque o Senhor Jesus Cristo, diz Paulo aqui na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 4, entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados. Mas em terceiro lugar, porque nós precisávamos de um verdadeiro resgate deste presente tempo dominado por uma geração perversa.
isso traz à minha memória alguns fatos que eu quero compartilhar com vocês. E o primeiro deles é que lá no livro dos Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro e os outros apóstolos, e nessa época Paulo ainda não era convertido, já haviam falado sobre isso na primeira pregação em Atos 2, verso 40. Eles estão fechando a pregação no dia da vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Eles estão fechando a pregação dizendo assim: salvai-vos desta geração perversa. E olha o apóstolo Paulo dizendo, alguns anos depois, a mesma coisa. Gálatas 1, verso 4. Que Cristo entregou-se a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, Ele, Cristo, nos tira do meio desta geração perversa e nos traz para Ele. O pecado de Adão e os nossos pecados, aqueles que nós cometemos de livre vontade, nos tinham tirado das mãos e de perto de Deus, para vivermos em outro mundo. Que lá no Novo Testamento, a Bíblia vai chamar de reino das trevas. Nós fomos sequestrados de Deus. Nós fomos sequestrados do amor de Deus pelo pecado e por Satanás. Porque Adão e Eva não levaram em conta a advertência que Deus havia feito a eles. E o sequestro que o pecado de Satanás fez da nossa vida foi para nos levar para o reino das trevas, o reino do pecado, o reino cujo príncipe é o diabo. Isso nos levou para distante de Deus, da vontade de Deus, da glória de Deus e dos propósitos de Deus. Porém, Deus, em seu Filho, Senhor Jesus Cristo, foi lá e também nos sequestrou do reino das trevas, praticando um verdadeiro resgate. Voltando ao versículo 4, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus. Jesus foi lá, abriu os braços e disse: todos que quiserem, venham a mim. A palavra de Deus no Evangelho já tinha dito que Jesus atrairia para Ele a todos. Se
sequestrados para viver no pecado e no reino das trevas, Deus, em seu Filho Jesus, foi lá, nos sequestrou e nos trouxe para fora do reino das trevas. Foi um verdadeiro resgate do poder do pecado, um resgate do poder de Satanás, um resgate do poder da morte, para virmos para o reino da luz, que a Bíblia diz que é o reino do amor do Filho de Deus. Jesus nos sequestrou e nos trouxe para o reino do Filho do amor de Deus. Isso é maravilhoso. Isto é extraordinário. O que Jesus fez por mim e fez por você. Na verdade, Jesus fez isso por todos os seres humanos. Mas quem crer nele tem a vida. Porém, quem não crê não verá a vida, mas sobre ele vai permanecer a ira de Deus. Vamos fazer uma conclusão por hoje, para seguirmos na próxima semana. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, lá diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer uma outra coisa, faça para a glória de Deus. A vida humana encontra a sua centralidade em Deus por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Só em Cristo nós encontramos as respostas. Só em Cristo nós podemos viver a vida embaixo da graça, centralizada na pessoa de Jesus Cristo. O que eu quero dizer quando eu uso a palavra centralidade? O que eu quero dizer é que quando Cristo não está no centro da vida de um ser humano, esse centro não fica vazio. Ele é ocupado ou pelo eu humano, ou por qualquer uma outra coisa em torno da qual a vida desse e desses seres humanos gira, é vivida. Por exemplo, se eu dou ao dinheiro um valor
mais do que a Cristo, a vida será centralizada no dinheiro. Ou uma vida centralizada nos estudos, que nem tempo para Deus e para Jesus tem. Ou ainda, uma vida centralizada no lazer. E mais ainda, uma vida pode estar centralizada em conseguir cada vez mais e mais bens materiais. Ou você centralizar a sua vida em quaisquer outras coisas. Quando você então assim centraliza a sua vida, não há espaço para Jesus, então Jesus não entra. Por isso que quero te lembrar e trazer à minha memória Apocalipse, o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, com ele cearei e ele comigo. Se abrir, Jesus entra. Se você não abrir, é porque a sua vida está centralizada em outras coisas e não em Jesus Cristo. O nosso texto de Gálatas 1, versículo 5, vem nos dizer assim: a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Essa expressão é aquela que também a gente encontra na carta aos Romanos, capítulo 11. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ou seja, e aí eu concluo finalmente, o que quer que você seja, o que quer que você faça, o resultado inicial e final deve ser a glória de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, ao pensarmos nesses 3 versos que lemos nesta noite na carta aos Gálatas, brota em nós um profundo sentimento de gratidão. Porque tudo começou no Senhor e certamente tudo terminará no Senhor. Porque o Senhor quer ser não somente o centro da nossa vida, muito mais do que isso. O Senhor quer ser o nosso soberano Senhor, Criador da nossa vida, que tem propósitos profundos e abençoadores para nós, para que nós, ao praticarmos estes propósitos, o façamos para louvor da Tua glória,
para nossa alegria e para nosso contentamento. Pai, eu quero lhe pedir que tu abençoes todos que recebemos essa palavra nesta noite, porque eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Antes de termos os nossos momentos familiares de oração, momentos em família, eu quero lhe dizer duas coisas. A primeira é que mande para o pastor toda semana seus motivos de oração. E nós intercederemos por eles ou agradeceremos por ele aqui na semana que você nos mandar. E a segunda coisa é que antes das famílias se reunirem para orar no seu lar, na sua casa, aí daqui a instantes, nós vamos ouvir mais uma música para refrigerar o nosso coração e honrarmos ao Deus da nossa vida, ao Deus em cuja graça nós vivemos embaixo a graça da comunhão com o Pai. Então, vou me despedir de você, e você se reúne aí com sua família e faz os momentos de oração em família. Fique na graça, fique na paz, que Deus te abençoe e até a próxima semana. Tchau. Do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto do coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. Da palavra vem a revelação que me faz viver em comunhão, em minha alma uma nova canção em todo tempo. És meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo, cada dia entoarei um cântico novo, cântico novo. Tu és meu Rei, Jesus, com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti na congregação. Do Senhor